A moto voadora, inspirada em Star Wars, finalmente ganhou novas demonstrações de voo e agora já consegue levantar voo sozinha, cruzar florestas e atingir impressionantes 200 km por hora. Enquanto isso, a China colocou robôs humanoides para trabalhar em plantações reais, enfrentando terrenos perigosos e tarefas delicadas que até humanos têm dificuldade para executar. E não para por aí. A SpaceX lançou pela primeira vez a nova Starship versão 3, o foguete mais poderoso já criado pela empresa, que conseguiu voltar do espaço e pousar de forma controlada. Além disso, a NVIDIA revelou uma nova inteligência artificial para carros autônomos, que promete fazer veículos dirigirem e tomarem decisões quase como um ser humano no trânsito real. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam, e é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Fala família, sou o Jefferson e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. Então, chega de espera, bora pro vídeo. Enquanto muita gente ainda vê robôs humanoides como máquinas de laboratório, a China resolveu colocar essas máquinas para trabalhar no mundo real. E o teste não foi em uma fábrica controlada, mas sim em montanhas perigosas, colhendo chá em terrenos onde até humanos enfrentam dificuldade. O mais curioso é que isso faz parte de um plano muito maior para transformar robôs em trabalhadores do cotidiano. Os novos testes aconteceram na província chinesa de Fujian, uma das regiões mais importantes da produção de chá branco no país. Em vez de apresentações em palco ou movimentos coreografados, os robôs humanoides foram colocados diretamente nas plantações para executar tarefas reais da produção agrícola. As máquinas precisaram identificar folhas maduras, colher os galhos corretos, carregar cargas pesadas em terrenos irregulares e até participar das etapas de secagem e processamento do chá. Tudo isso em ambientes cheios de obstáculos naturais, iluminação variável e superfícies extremamente difíceis para equilíbrio e locomoção. O detalhe mais importante é que esse tipo de cenário representa um dos maiores desafios da robótica moderna. Diferente de uma fábrica tradicional, onde tudo é previsível, uma plantação muda constantemente. Cada folha possui um formato diferente, cada terreno reage de uma maneira e cada movimento exige adaptação em tempo real. Segundo os organizadores dos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides, o objetivo agora é acelerar o treinamento de inteligências artificiais capazes de atuar em ambientes humanos reais. E isso inclui fazendas, hospitais, hotéis, lojas, residências e até situações de emergência. A ideia não é mais criar robôs apenas para demonstração, mas máquinas capazes de substituir tarefas físicas complexas no cotidiano. E talvez seja exatamente aí que a situação começa a ficar desconfortável para muita gente. Porque quando robôs conseguem trabalhar em terrenos perigosos, carregar peso, reconhecer objetos delicados e tomar decisões sozinhos, a discussão deixa de ser sobre tecnologia impressionante e passa a ser sobre o espaço que ainda sobrará para os humanos no mercado de trabalho nos próximos anos. Os robôs humanoides já saíram dos laboratórios, das feiras de tecnologia e das apresentações controladas. Agora eles estão entrando em ambientes reais, aprendendo tarefas humanas diretamente no mundo físico. E depois das fábricas e armazéns, parece que até as plantações começaram a virar campo de treinamento para essas máquinas. Quando os robôs finalmente aprenderem a trabalhar melhor do que humanos em ambientes imprevisíveis, qual será a próxima profissão a mudar completamente? Enquanto muita gente ainda desconfia dos carros autônomos, a NVIDIA resolveu acelerar de vez essa corrida. A empresa apresentou uma nova inteligência artificial capaz de analisar o trânsito, interpretar situações perigosas e tomar decisões quase como um motorista humano. E o mais impressionante é que ela não foi criada apenas para dirigir, mas também para explicar o motivo de cada decisão tomada na estrada. O novo sistema se chama Alpamayo, uma plataforma aberta criada para desenvolver veículos autônomos de nível 4. Categoria onde o carro consegue dirigir praticamente sozinho em grande parte das situações reais.
A proposta da NVIDIA é fazer com que os veículos deixem de apenas seguir comandos e passem realmente a raciocinar durante a condução. Diferente de muitos sistemas atuais, que apenas detectam objetos e executam respostas programadas, o Alpamayo utiliza modelos de visão, linguagem e ação para interpretar cenários complexos no trânsito. Isso significa que a inteligência artificial consegue analisar vídeos, movimentação do veículo, navegação e contexto ao redor para decidir como agir em tempo real. Outro detalhe importante é que a plataforma também verbaliza suas decisões. Em outras palavras, o sistema consegue explicar por que freou, desviou ou tomou determinada atitude durante a condução. E isso não serve apenas para transparência. Segundo a NVIDIA, esse recurso pode ajudar órgãos reguladores e equipes de segurança a validarem o comportamento dos carros autônomos antes da liberação nas ruas. A empresa também revelou um sistema avançado de simulação capaz de testar veículos em milhões de quilômetros virtuais, incluindo chuva, acidentes, trânsito pesado e situações extremas. A ideia é reduzir o tempo de testes no mundo real e acelerar o desenvolvimento dos chamados veículos inteligentes. E talvez o ponto mais delicado de tudo isso seja justamente o próximo passo dessa tecnologia. Porque quando empresas começam a criar carros capazes de raciocinar, interpretar situações e dirigir com comportamento semelhante ao humano, a discussão deixa de ser apenas tecnológica. Caminhoneiros, motoristas de aplicativo, entregadores e diversas outras profissões já começam a olhar para essa evolução, tentando entender até onde essas máquinas realmente poderão chegar. A NVIDIA não quer apenas criar carros mais automatizados. A empresa quer construir veículos capazes de entender o trânsito, prever situações e tomar decisões cada vez mais próximas do comportamento humano. E considerando a velocidade com que a inteligência artificial está evoluindo, talvez essa transformação esteja acontecendo mais rápido do que muita gente imaginava. Quando os carros finalmente aprenderem a dirigir melhor do que os próprios humanos, quem realmente estará no controle das ruas? A nova Starship versão 3 da SpaceX acabou de provar uma coisa importante. Mesmo quando algo dá errado, os sistemas da nave já conseguem reagir sozinhos para continuar a missão. E isso começa a mudar completamente a forma como enxergamos o futuro da exploração espacial. A SpaceX lançou com sucesso a Starship versão 3 após um cancelamento causado por um problema hidráulico na plataforma. O foguete de mais de 120 metros de altura trouxe motores Raptor 3 aprimorados e novas mudanças para aumentar o desempenho e a reutilização da nave. Durante a subida, vários motores do propulsor principal desligaram antes do esperado. Mesmo assim, o software da Starship ajustou automaticamente a potência dos motores restantes para manter o voo estável. O foguete conseguiu continuar a trajetória planejada e completar as etapas mais importantes da missão. O propulsor principal realizou um pouso vertical controlado no Golfo do México, enquanto a nave seguiu para o espaço e liberou uma carga de teste. A SpaceX também aproveitou o voo para avaliar o novo sistema de proteção térmica da Starship durante a reentrada na atmosfera. Depois de mais de 1 hora de missão, a nave realizou um pouso controlado no Oceano Índico. E o principal objetivo agora é acelerar o ritmo desses lançamentos para futuras missões lunares, implantação de satélites e operações no espaço profundo. O mais impressionante desse teste não foi apenas o lançamento. Foi ver um foguete gigantesco enfrentando falhas reais e ainda conseguindo continuar a missão praticamente sozinho. E conforme essas máquinas começam a tomar decisões em tempo real no espaço, fica a dúvida: quanto tempo falta para a exploração espacial depender mais da inteligência artificial do que dos próprios humanos? Enquanto muita gente ainda vê robôs como máquinas limitadas e travadas, uma empresa acaba de mostrar algo que muda completamente essa percepção. A Genesis apresentou um sistema chamado Gene 26.5, um cérebro robótico criado para ensinar robôs a manipular objetos com movimentos extremamente próximos dos humanos. E o mais impressionante é que eles já estão cozinhando, organizando objetos, tocando piano e até resolvendo cubo mágico com as próprias mãos. Segundo a empresa, o sistema foi criado para resolver um dos maiores problemas da robótica moderna: a falta de dados reais para treinamento. Para isso,
A Genesis desenvolveu uma mão robótica com estrutura semelhante à mão humana, conectada a uma luva inteligente equipada com pele eletrônica sensível ao toque. Esse sistema cria uma ligação direta entre os movimentos humanos e os movimentos do robô, permitindo que as máquinas aprendam tarefas de forma muito mais precisa. As demonstrações chamaram atenção porque os robôs executaram atividades extremamente delicadas e complexas. Em um dos testes, o robô preparou uma refeição completa em várias etapas, cortando ingredientes, quebrando ovos com apenas uma mão e coordenando movimentos durante o preparo dos alimentos. Em outra demonstração, o sistema preparou um smoothie sozinho, manipulando ingredientes, líquidos e utensílios sem dificuldade aparente. Além disso, o modelo também apareceu realizando tarefas laboratoriais, montando componentes eletrônicos, separando objetos com apenas uma mão e até tocando piano em alta velocidade. Segundo a Genesis, o objetivo é criar robôs de uso geral capazes de atuar em ambientes reais sem precisar de treinamento específico para cada nova tarefa. Outro detalhe importante é que a empresa pretende usar trabalhadores reais para ensinar os robôs. Funcionários poderão usar as luvas inteligentes durante atividades comuns do dia a dia, enquanto o sistema coleta dados e aprende diretamente com ações humanas. Na prática, isso significa que profissões manuais podem começar a ser copiadas por máquinas em uma velocidade muito maior do que muita gente imaginava. O mais curioso nessa história é que os robôs já não estão apenas obedecendo comandos simples. Agora eles começam a reproduzir coordenação, precisão e adaptação de uma forma cada vez mais próxima da humana. E quando uma máquina aprende observando pessoas reais trabalhando, a linha entre ferramenta e substituição começa a ficar muito mais perigosa. Se hoje eles já conseguem cozinhar, organizar objetos, trabalhar em laboratório e tocar instrumentos, quanto tempo falta para começarem a aprender praticamente qualquer profissão humana? Durante anos, veículos voadores pareciam algo distante demais para sair do papel. Mas uma empresa da Polônia resolveu acelerar essa ideia e apresentou uma airbike inspirada em Star Wars, capaz de levantar voo, ultrapassar 200 km por hora e se mover em áreas estreitas sem hélices externas aparentes. E o detalhe mais curioso é que o piloto literalmente voa como se estivesse pilotando uma moto no céu. A Volonaut revelou sua supermoto voadora monoposto, equipada com propulsão a jato e um sistema de estabilização auxiliado por computador de bordo. Segundo a empresa, o veículo foi criado para oferecer sustentação automática e facilitar o controle durante o voo, permitindo que até espaços confinados possam ser atravessados com mais facilidade. Outro detalhe que chamou a atenção foi o peso extremamente reduzido da airbike. A empresa afirma que o modelo é cerca de 7 vezes mais leve que uma motocicleta convencional, graças ao uso de fibra de carbono, impressão tridimensional e um design minimalista. Sem hélices externas girando ao redor do piloto, o visual fica ainda mais próximo das motos voadoras vistas em filmes e jogos futuristas. Os vídeos divulgados mostram o veículo sobrevoando florestas, vales e regiões secas sem auxílio externo para pouso ou decolagem. O piloto permanece inclinado para a frente como em uma motocicleta tradicional, enquanto o sistema mantém estabilidade no ar. Até agora, a empresa ainda não revelou detalhes completos sobre o sistema de propulsão nem o preço oficial da airbike. Ao mesmo tempo, esse tipo de tecnologia começa a levantar uma discussão inevitável. Quando motos voadoras deixam de ser apenas protótipos e começam a funcionar de verdade, o futuro do transporte urbano pode mudar completamente. Só que junto da liberdade vem outra pergunta. Como cidades comuns lidariam com veículos pessoais cruzando os céus diariamente? O mais impressionante nessa história é perceber que a corrida pelos veículos voadores já não está mais limitada às grandes empresas aeroespaciais. Agora, startups menores começam a testar máquinas compactas, rápidas e cada vez mais próximas do uso real no cotidiano. E se essas motos voadoras realmente se tornarem acessíveis no futuro? Será que as ruas continuarão sendo o principal caminho das cidades? A corrida dos robôs inteligentes acabou de ganhar um novo nível. A NVIDIA anunciou parcerias com algumas das maiores empresas de robótica do mundo para desenvolver máquinas capazes de enxergar, aprender e tomar decisões praticamente sozinhas.
E não estamos falando só de braços mecânicos em fábricas, mas também de robôs humanoides, sistemas cirúrgicos e máquinas treinadas para trabalhar em ambientes reais. Empresas como Boston Dynamics, Figura ABB Robotics e Universal Robots já estão usando a tecnologia da NVIDIA para acelerar a criação dessa nova geração de robôs. A ideia é simples e ao mesmo tempo assustadora: fazer máquinas aprenderem tarefas novas sem depender de programação constante. A NVIDIA também apresentou novos modelos de inteligência artificial capazes de treinar robôs em ambientes simulados extremamente realistas. Isso permite que essas máquinas pratiquem movimentos, tomem decisões e aprendam comportamentos antes mesmo de serem colocadas no mundo real. Os robôs humanoides se tornaram uma das maiores apostas dessa corrida. Algumas empresas já estão desenvolvendo máquinas capazes de caminhar, manipular objetos delicados e atuar em linhas industriais complexas com cada vez mais autonomia. E o impacto não deve parar nas fábricas. A área da saúde também entrou nessa transformação. Empresas de robótica cirúrgica estão utilizando sistemas da NVIDIA para treinar máquinas voltadas para procedimentos médicos avançados, buscando mais precisão e segurança. O mais impressionante é perceber que a indústria não quer mais apenas robôs que executam ordens. O objetivo agora é criar máquinas capazes de interpretar ambientes e agir quase como operadores independentes. E quando essas tecnologias começarem a ocupar espaços em larga escala dentro de fábricas, hospitais e centros logísticos, quantas profissões ainda continuarão funcionando exatamente como hoje? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela estão 2 vídeos recomendados, o mais recente do canal e o que o YouTube considera o melhor para você. Escolha um deles e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.